E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Como eu falei na aula de ontem, eu iria hoje fazer uma revisão, né, com vocês aí do conteúdo visto em programação orientada a objetos, para a gente poder fazer a avaliação semana que vem. Bom, professor, como é que é a prova? O que vai cair na prova? Bom, eu falo com vocês o seguinte: eu dou as revisões para vocês. Quem faz a minha revisão, eu tiro a minha avaliação em cima da revisão, né? Uma questão ou outra, que às vezes não esteja aqui, mas dentro do contexto que eu expliquei na revisão, eu posso colocar na prova uma questão, né, mas que está dentro do contexto, não uma questão que está aqui dentro, né? Às vezes não é a mesma expressão, a mesma palavra, a mesma forma, mas o contexto, né, o conteúdo que foi explicado aqui na revisão, eu vou aplicar lá na avaliação. Por se tratar da avaliação ser na plataforma, no Moodle, vai ser uma avaliação de múltipla escolha. Na última avaliação que eu fiz com a outra turma de primeiro período, eu vi que tenho como eu colocar uma questão aberta. Vou tentar fazer isso agora com vocês, porque eu tenho algumas questões práticas para cobrar de vocês. Como vocês vão estar em casa, eu creio que o acesso ao computador, né, o acesso à internet é possível. Então, eu vou pedir, né, algum conteúdo, né, ou algum exemplo prático. Ou eu posso dar uma questão prática já resolvida e vocês vão me dizer o que é que vai acontecer com aquele código. Tá? Mas não vem ao caso agora aqui não. Nosso objetivo aqui da aula de hoje é fazer o quê? Eu mostrar para vocês aí, né, os conteúdos propostos na revisão aí. Bom, vamos começar então, né? Número 1. O que são classes e objetos? Diferencie. Na aula 1, acho que a primeira aula que eu dei para vocês, onde diferencio lá a programação, né, estruturada da orientada a objeto, eu coloco o que são classes. Né? Tá aí o que é uma classe, definição dela, né? Tá aí definição de classe, eu dou um exemplo de classe e coloco os objetos. Né? Se eu fosse pedir também, né, por exemplo, aí, uma diferença de a programação estruturada, né, como é que ela é, né, sequência, decisão e interação. Se fosse comparar uma coisa com a outra, na estruturada os dados são globais e os procedimentos acessam esses dados globais. Na orientação a objeto, os dados estão no objeto e os objetos são construídos baseados nas classes. Beleza? Então, a gente tem aí da teoria, está na aula 1, podem pegar lá para resolver. Os pilares, quais são os pilares? Também na aula 1, né? Quais são os pilares mesmo? Tá aí, ó. Quais são os pilares? Né, composição, vou falar para vocês depois o que é composição, na próxima etapa, é bem bacana. Mas é abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, né? Então, abstração, o que é abstração? Né? O que é lá o encapsulamento? O que é a herança? O que é o polimorfismo? Tá explicadinho lá para vocês, não é isso? Então, polimorfismo, encapsulamento, herança e abstração, ok? São os pilares. Então, façam lá e diferenciem, por favor. O que são construtores e para que servem? Eu dei uma aula só sobre construtores, estão lembrados? Então tá aí, o que é construtor? Né? É quando a gente vai lá instanciar uma classe, é aquele código que é executado automaticamente, não é isso? Então eu posso criar lá na classe, né, lá no Visual Studio, por exemplo, aqui, ó, a classe conta, public conta, ou seja, isso aqui é o construtor da classe. Eu estou criando essa classe aqui, beleza? Ó, estou criando esse construtor aqui, para que essa classe conta. Eu posso ter um outro construtor, chamado conta também, que tem o mesmo nome, porém com uma assinatura diferente. Bom, aí vem a segunda pergunta naquela questão. O que se entende por sobrecarga de métodos? É isso aqui. Ó. É quando eu tenho, né, classes com o mesmo nome, métodos com o mesmo nome, porém com a assinatura diferente. Olha que assinatura que eu tenho aqui para esse método conta aqui. É somente o quê? Né? A conta sem nenhum parâmetro passado. Nesse caso aqui, eu tenho a classe conta, né, e o método conta, que é o método lá de
construtor, né? Aí para sobrecarga de método, aqui eu tenho um construtor que não tem nenhum parâmetro, e aqui eu tenho o quê? Um construtor que ele possui 4 parâmetros, não é isso? Então, sempre que eu tiver sobrecarga de métodos, o que é sobrecarga de métodos? Né? É quando eu tenho métodos com o mesmo nome, porém com assinaturas diferentes, ou seja, parâmetros diferentes. Né? Beleza? Assinatura, não comportamento. Comportamento já é outra teoria, polimorfismo. Beleza? Vamos lá. Faça um exemplo de onde o construtor possa ter sobrecarga de métodos. Está aqui o exemplo, na classe conta. Tá? Então vocês vão girar outra. Eu queria que fosse um outro exemplo, né? Mas esse aqui é um exemplo. Eu tenho uma classe chamada conta, né? Quando a conta na classe tem o mesmo método, o mesmo nome do método, né? Com assinatura de nenhum parâmetro, com vários parâmetros, isso aqui o que é? Né? Sobrecarga de método. Tem o construtor da classe, né? Porém com nenhum parâmetro, e outra assinatura com vários parâmetros aqui passados na hora de construir a classe. Ok? Bom, vamos lá. O que se entende por instanciar um objeto? Instanciar o objeto seria isso aqui, ó, na parte prática, né? Vamos lá, no programa aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, conta C1 é igual a new conta. O que quer dizer isso aí? Eu estou falando que o meu objeto C1 é igual a new conta. Eu estou instanciando a classe conta num objeto chamado C1 do tipo conta. Ok? É isso que eu estou fazendo nessa linha de comando aqui. Então, o que é instanciar? É trazer para a memória, né, trazer para um objeto, né, ou transformar a classe conta em algo material, em um objeto. Né? Ok? Tá aí. Ó. Apresente um exemplo. Está lá no quadro, está lá no C Sharp, né? Coloquei lá agora. Quais vantagens proporcionadas pela programação orientada a objetos? Está nas aulas aí. Reaproveitamento de código, um monte de coisa aí, né? Vocês podem colocar para mim lá, tá? É um pouco mais complexo a forma de programar orientado a objeto? Sim, é um paradigma um pouco diferente do que a gente está acostumado a trabalhar com ele até então. Mas depois que você acostuma com ele, é muito bacana. Então, às vezes o aprendizado, pelo meu ponto de vista, a curva de aprendizado, né? Até você entender um pouco dos conceitos orientados a objetos aí, demora um pouco mais do que a programação estruturada. Mas depois que você aprende, cara, é muito melhor para trabalhar. Aí, as teorias aí, nas aulas, você vai encontrar essas características aí, essas vantagens aí. O que se entende por properties em C Sharp? Apresente um exemplo. Eu dei uma aulinha também só sobre properties. Aqui, ó. Properties. O que são properties? São definições de métodos encapsulados, porém expondo uma sintaxe similar à de atributos e não de métodos. Um exemplo. Está aqui. Ó. Eu tenho, por exemplo, aqui, eu criei lá meu atributo nome, e ao invés de utilizar o atributo nome, né, com o underline, eu tenho lá, né, um método, né, public string, né, nome, onde eu dou um get set para ele. Né? O que eu estou fazendo com esse cara aqui? Ó, eu tenho um get set, esse get vai fazer o quê? Ele retorna o nome, né? Que é retornando o quê? Este conteúdo aqui. O que seria o set? Quando eu tenho algo mais elaborado, né? O que é o set? O get ele retorna alguma coisa. É para eu visualizar. O set é para eu atribuir valor, né? Então quando eu vou visualizar, ele retorna. Quando eu vou atribuir, seria só isso aqui, né? Então quando o meu set ele tem alguma característica diferente, um código diferente, a gente coloca ele assim, né? If, value diferente de null, ou tamanho do valor maior que zero, né? O nome recebe valor, tá? Senão poderia ser o quê? Só value recebe, nome recebe value. E não é necessário colocar no caso aqui, na propriedade, o método, né? O parâmetro que é passado como valor. Ele automaticamente entende que quando eu ponho lá nome igual a alguma coisa, ele vai atribuir o nome automaticamente. Beleza? E tem o autoproperties, que é o que nós estamos mais utilizando aí, né? Que é o public double, preço, get set. Aí quando eu chamo lá o preço igual a alguma coisa, se for public, vai direto. Né? X é igual ao objeto, né? Ponto preço, por exemplo. Ele vai também o que busca direto, né? Get set. Quando eu quero tornar, né? Dar o encapsulamento, né? Das devidas visões diferentes para esses tipos aí
de propriedades, eu coloco, né, private ou protected à frente do get ou do set. Nesse caso aqui, o preço ele pode ser visualizado por qualquer um, ele é público, mas eu mudar o preço somente com método específico, né? Ou seja, eu não vou tratar a mudança do preço, né, só objeto, ponto preço igual a um valor. Eu tenho que criar um método próprio para fazer a mudança do preço. Beleza? Se te diferencia os tipos básicos de polimorfismo. Então, a aulinha de polimorfismo, cadê ela? Está aqui, ó. Tipos básicos. Em tempo de compilação, que seria a sobrecarga, né? O overload. E em tempo de execução, que é a sobrescrita. Bom, até então, eu ia explicar isso, né, nessa aula dessa semana, essas diferençazinhas aí, mas em função da avaliação eu vou parar, vai ter bom para a gente poder aplicar melhor os conteúdos. Então, quando a gente está utilizando, por exemplo, sobrecarga, eu só utilizei sobrecarga lá no construtor. Eu posso ter sobrecarga também em polimorfismo. Não utilizei nenhum exemplo com polimorfismo de sobrecarga, só no construtor. Agora, aqui, o sobrescrita, né, ou override, né, a gente usa a palavra override aí, override, né, eu estou utilizando o quê? Uma sobrescrita. Eu estou sobrescrevendo, né? Ou seja, eu estou aproveitando a mesma assinatura do método, mas eu estou reescrevendo a sua função. Né? A ação é diferente. Beleza? Então, esses seriam os dois tipos aí. Tá joia? Qual a diferença entre as palavras reservadas private, protected e public? Private somente a classe base pode visualizar o que é private. Nos objetos e classes derivadas não podem acessá-las. O protected é quando eu deixo o método ou a propriedade invisível ao objeto, mas visível à classe e aos herdeiros, né, as classes derivadas. Beleza? E o public? O public é visível tanto para o objeto quanto para as classes derivadas. Então vamos lá. Private, somente a classe base. Objeto não tem acesso, nem as classes derivadas têm acesso. Protected. A classe derivada tem acesso, mas o objeto não tem acesso. O public. Tanto o objeto quanto a classe derivada podem ter acesso. Beleza? 9. Qual a palavra reservada do C# para instanciar um objeto? É a palavrinha new, né? New. Tá aqui, ó. New. Beleza? New. Qual a palavra? Como implementar o encapsulamento? Pode ser private, protected ou public, né? Ainda tem o internal, né? Nós explicamos a aulinha lá. Tem outros nomes também, mas eu não vou explicar aqui agora não. Para mim, né? O private, protected e public e o internal está de bom tamanho. Construir um método que retorna valor. É o void, né? Void, né? V-O-I-D. Ele não retorna nenhum valor. Tem que colocar quando não retorna valor. Bom, eu não coloquei lá na plataforma, eu coloquei aqui agora. Mas olha aqui para vocês verem. Implementar herança. Não é um comando, né? Não é uma palavrinha reservada, é um comando. Qual que é o comando usado para implementar herança? Qual que é o comandinho? Tá aqui, ó. 2 pontos. É isso aí? Ou seja, a classe conta corrente é derivado de classe conta. Então, os 2 pontos aqui, ó, é que me caracteriza o quê? A questão da herança, beleza? Não está lá na atividade, mas aqui na aula eu estou recapitulando, tá? Então, passa para a galera aí que não viu assistir a aula de revisão, que pode que eu abrir isso na prova, beleza? Escreva uma classe em C#, isso aqui é uma parte prática, né? Não tem muito mistério. Qualquer dúvida na parte prática, podem fazer o exercício aí e perguntar lá, né, no particular no WhatsApp, sem problema algum. Vou responder para vocês, tá? Escreva um código que permita instanciar a classe. Mesma coisa, parte prática. Aqui, ó, número 12. Desenho gráfico mesmo, tipo um diagrama de classes que eu faço com vocês aí, né? Ah, o que é diagrama de classe, Juliano? Esse diagramazinho aqui, ó. Vou dar aula 1. Algo parecido com isso aqui, ó. Tem uma classe, né, base e classes derivadas. Olha aqui para vocês terem ideia. Esse cara aqui fala o seguinte, olha, de cara eu já sei que esse calcular valor tarifa, ele vai ser polimorfismo.
Porque em conta está uma coisa, conta poupança está outra, e o investimento está outra. Estão observando? Ou seja, provavelmente, através da sobrescrita do método, eu vou reescrevê-lo de forma diferente aqui e aqui. Que também é diferente de onde? Da classe base. Basicamente isso. Ok? Isso aí então é o exercício número 12. E depois que eu fizer ele, eu vou realmente implementar essa classe escrita. Então vocês vão ter a liberdade de escrever o exemplo, desenhar ele, no diagrama de classes, depois fazer o quê? De escrever, codificar essas classes aí. Beleza? Aí tem algumas observações. Ah, tá. Aqui, ó. Escreva um programa que implemente conforme o diagrama dos caras. Tá. Isso aqui é o seguinte. 14. Eu vou escrever essa classe copo aqui, ó. Tá? Então a classe copo ela vai ter o quê? Essas propriedades, tá, ok? Capacidade máxima, capacidade atual, cor, material, né? Cada um com seus tipos de dados aí, belezinha. Eu pedi para vocês usarem properties, né? No caso, auto properties, né? Colocar na classe pelo menos 3 construtores, ou seja, eu posso pegar um construtor, né? Sem nenhum parâmetro, com 2 parâmetros, ou outros lá com 4 parâmetros, ok? E os métodos, encher, aí eu explico aqui, né? Ele aumenta uma unidade na capacidade, ou seja, que capacidade é essa? Capacidade atual, ok? Ela que é a unidade que eu vou aumentar aqui, tá? Se passar do máximo, ou seja, eu vou informar qual que é a máxima, ou seja, se está 0, o máximo é 200. Então ele vai de 1 em 1. Né? Quando chegar em 200, né, ou maior que 200, né, entornou. Esvaziar, vai fazer o que com a capacidade? Vai diminuir. Né? Vai diminuir. Até chegar onde? Em 0. Quando chegar em 0, está seco. Beleza? Aí material, plástico, alumínio, vidro, etc. Informações, né? O que vai ser informações aí? Exibe uma mensagem, né? Aí vai dar um console.writeLine assim. O copo, tarará, de plástico ou de material, o copo na cor do material armazena até capacidade máxima e atualmente está com capacidade atual de líquido. Então, é isso que vai ser feito lá, essa classe 14 aí. 15. Em um novo projeto C#, cria uma classe base chamada forma. Então eu vou criar aqui a classe forma, a classe base, tá? Com as propriedades cor, área, perímetro, né? Depois eu vou fazer o quê? 2 métodos chamados cálculo área e cálculo perímetro. Esses métodos podem ficar vazios, tá? Porém, são métodos virtuais, porque eu vou depois implementar o polimorfismo nesses caras aqui. Por quê? No 16 eu peço para fazer o quê? Criar 3 classes derivadas, né, onde eu vou reescrever o cálculo de área, o cálculo perímetro, baseado no quê? Por exemplo, um quadrado. Qual é a área do quadrado? Base vezes a altura. Área do triângulo. Área do círculo. Então, vocês vão pegar as fórmulas aí de cálculo de área, dessas fórmulas aqui, né? E vão colocar para mim. Se for, por exemplo, quadrado, eu vou ter que reescrever o método cálculo área, né? Aí coloca assim, public, void ou double, sei lá. Aí tem o override, né? Porque aqui foi virtual, foi polimorfismo, e eu estou modificando o conteúdo desse código, ou seja, eu estou reescrevendo o código dele. Beleza? A mesma coisa para perímetro, tá? Então, o que é o área do perímetro? Cálculo perímetro. Eu somar, né, os 4 lados do quadrado. Do triângulo, somar os 3 lados dele. Então, é isso que eu quero que vocês façam aí. Eu usei como exemplo quadrado, triângulo e círculo para exemplificar. Pode ser qualquer outra forma geográfica, forma geométrica aí. Beleza? Instanciar ao menos os objetos. Né? Aí vocês vão fazer o quê? Eu vou criar ao final quantos objetos depois? 6 objetos. 2 de cada classe derivada. Ok? E onde você vai colocar lá a atribuição, né, dos valores das propriedades, quando você instanciar, né, na classe no método construtor. E eu vou
quero que você faça o quê? Para cada objeto, o cálculo área e o cálculo perímetro. Bacana? E depois, né? É isso aí. Tá ok, galera? Então, qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp aí. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula aí.